Bem-vindos a mais um dos episódios desta iniciativa, entre muitas outras que temos para celebrar os 80 anos de Adriano Correia de Oliveira. Neste episódio vamos ter Carlos Mendes, que nos brindou com alguns temas que vai gostar de ouvir, e a entrevista ao telefone com o grande amigo de Adriano, Lopes de Almeida. Fique connosco. Dr. Lopes de Almeida, obrigada pela disponibilidade para participar nestas celebrações dos 80 anos do Adriano Correia de Oliveira. Vocês desencontraram-se, não é? Quando o Dr. Lopes de Almeida foi para o serviço militar, chegou o Adriano à cidade dos estudantes, mas segundo já teve oportunidade de dizer, não foi preciso estar em Coimbra para ouvir falar dele. Como é que se conheceram? Boa tarde também, muito obrigado pela oportunidade que me deram de falar, um pouco no meu caso, falar desse querido amigo que partiu. Conhecemos efetivamente só em princípio de fevereiro de 1961, após o meu regresso a Coimbra, depois de um primeiro período de serviço militar, desde agosto de 59. Foi um encontro casual no Largo das Faculdades, em que logo tivemos a oportunidade de falar de amigos comuns e também das suas atividades e projetos dele, Adriano, como jovem intérprete das canções de Coimbra, e que lhe tinham chegado ecos, mesmo lá longe, nos corredores, por exemplo, do quartel em Mafra. Passei a incluir o Adriano entre os meus amigos de eleição. Como bons amigos, sempre nos reconhecemos, em épocas e geografias diversas, nos últimos 20 anos da sua vida. Desde logo nesses primeiros meses de 61, quando regressei a Coimbra para completar o curso, mas após o envolvimento em ações e compromissos do movimento associativo académico, que culminaram com as eleições para a Associação Académica de Coimbra em meados de maio, fui novamente convocado para o serviço militar e mobilizado para Angola, onde aterrei no dia 18 de julho de 1961 e de onde apenas regressei em agosto de 1963. De novo em Coimbra, instalei-me na Rua do Loureiro, mesmo ao lado da Real República do Arrasto de Parta, que era e é na Rua da Matemática número 6, onde residia o Adriano, e de que passei a ser visita praticamente diária, convivendo com ele e os seus companheiros de casa e participando em atividades suas diversas, designadamente a intervenção em novas eleições para a Associação Académica, tiveram lugar, salvo erro, em janeiro de 64, as primeiras após a crise de 1962, em que a República de Arrasto de Parta funcionou como sede da candidatura patrocinada pelo Conselho de Repúblicas e, por isso mesmo, centro de múltiplas reuniões e encontros de trabalho associativo. O Adriano, nessa altura, era já uma referência ascendente no panorama das trovas e baladas de Coimbra, numa evolução que foi depois a consagrá-lo como o grande cantor da resistência, a par de José Afonso, seu grande amigo, e outros músicos e cantores companheiros de luta. Sempre acreditou na potencialidade revolucionária da música e da canção como desbloqueadores ou despertadores de consciências, capazes que eram de levar as palavras claras e exatas dos então jovens poetas e seus amigos a mais vastos auditórios estudantis e outros. Como ele próprio disse, e passo a citar, sempre teve a intenção de cantar poemas que tenham a ver com a realidade social, que a denunciem. Foi sempre, pois, um artista militante, cujas cantigas se tornaram o fogo sagrado da esperança, cantadas de norte a sul do país, muito especialmente entre os jovens, como limpidamente referiu o professor Manuel Pires da Rocha, num importante artigo que recentemente publicou, em memória do Adriano. A obra de Adriano Correia de Oliveira é a banda sonora da luta contra o fascismo
e contra a exploração do homem pelo homem. Mas não só como artista interveio nos destinos do seu país e do seu povo, pois teve sempre participação ativa em movimentos cívicos e políticos de resistência ao fascismo, quer no associativismo estudantil em Coimbra, nos referidos anos de 1961, 62 e 63, quer ainda em Coimbra no ano de 1964, como militante ativo do movimento sindical estudantil, então criado, estrutura de luta política organizada clandestina, quer ao longo de toda a sua vida em outros compromissos de ideal e de luta. Mais tarde fomos vizinhos em Lisboa. Os nossos filhos cresceram praticamente juntos e andaram nas mesmas escolas. Passávamos férias em conjunto na então tranquilíssima praia da Fuseta, onde veraneavam também o Zeca Afonso e a Zélia, natural da terra, e tantos outros companheiros e amigos. Sempre nos considerámos, eu e ele, como irmãos. E assim o recordo movidamente. O que é que mais admirava em Adriano? Olha, eu, adivinhando essa pergunta, poder responder-lhe com um breve extrato de um texto que há tempo escrevi sobre Adriano e que passo a citar. Penso que constitui a síntese que então, como hoje, recordo dele, uns traços mais salientes. Cantor de rara capacidade de educação, alma de artista, soube traduzir e recriar a mensagem de grandes poetas do seu tempo. Uma das vozes da resistência, um cantor de abril antes de abril, intérprete dos sofrimentos e esperanças de um povo, cidadão militante, homem da tolerância e do diálogo, amigo como poucos, um homem modesto, comprometido com o seu tempo, mas seguramente um dos melhores, se não o melhor, de todos os seus amigos e companheiros. Ele foi um homem solidário que pôs sempre o canto ao serviço do coletivo. A que é que dizia não? Olha, ele disse não a muitas coisas. Disse não desde logo às chachadas alienatórias, isto tem entre aspas, é uma transcrição de expressão dele, como lhe chamou, que por aqui se cantavam. Pretendeu, disse Adriano, renovar a música portuguesa, tentando um caminho que não seja único e dando às pessoas algo mais do que chachadas alienatórias, por isso cantam. Dizia não ao obscurantismo, à exploração do homem pelo homem, à guerra colonial, ao fascismo. Como muito bem referiu na sua pergunta, foi sempre um homem solidário, preocupado com o coletivo, arredado dos fogachos mediáticos, corajoso e frontal, cantor da claridade e da esperança. A obra que deixou gravada, com a sua voz portentosa, aquela oitava que ele queria sempre mais acima, como disse Manuel Alegre no seu poema sobre Adriano, aí está para sempre a comprová-lo. Pela mão do Adriano surgiram muitos novos cantores e músicos, mas já havia outros, como Zeca Afonso, de quem também foi amigo. Ele era a cola dos que cantavam a resistência. Olha, como todos os movimentos artísticos, também o da Balada de Coimbra, de que Adriano foi um dos expoentes maiores, teve os seus precursores e seguidores. Entre os primeiros destaca-se, como bem disse, Zeca Afonso, mais velho como Adriano, mas que veio a ser seu companheiro de muitos anos de cantigas. Aqui eu acrescentaria os nomes de Luís Góis e Fernando Machado Soares, grandes intérpretes e renovadores da canção de Coimbra, e o papel pioneiro do álbum do Coimbra Quinteto, gravado em 1957 com a voz de Góis, as guitarras de António Portugal e Jorge Godinho e as violas de Manuel Pepe e de Batista, o único ainda vivo. Quanto à influência de Adriano, junto de novos cantores e músicos, creio ter sido marcante pela força do seu exemplo como artista e como cidadão. Forjado na escola de quadro clássico de Coimbra, sob a inspiração de Fernando Machado Soares, que considerava o seu mestre, e o suporte excelente do grupo de guitarras de António Portugal,
Adriano soube evoluir para novas formas artísticas, assentes na renovação dos poemas cantados e da sua formatação e acompanhamento musical. Nesse trajeto, foi-se rodeando de cantores mais novos, todos seus companheiros e amigos. Trocavam experiências, participavam em projetos comuns, faziam espetáculos juntos, antes e depois do 25 de Abril. Cantaram a resistência, também o novo tempo que se abriu com o terror do fascismo. Todos esses compromissos artísticos, e não só, ficaram devidamente espelhados nas obras discográficas que nos deixaram. Se hoje pudesse enviar uma mensagem ao amigo Adriano, o que lhe diria? Diria poucas palavras. Em poucas palavras, que este nosso tempo continua a ser um tempo de servidão e obscurantismo. E que para ajudar a combatê-lo, a resistir, a dizer não, aí estão as canções de clamor e esperança de Adriano, plenamente atuais no plano estético e social, e que continuam a rasgar clarões de esperança no coração dos homens e mulheres que lutam por outro futuro. Adriano mantém-se presente sempre nessa obra que nos deixou e que o consagra como um vulto maior da nossa música contemporânea. Muito bem. Muito obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Sou barco abandonado na praia ao pé do mar. E os pensamentos são meninos a brincar. Ei-lo que salta bravo e a onda verde escura desfaz-se em trigo de raiva e amargura. Ouço o fragor da vaga sempre a bater ao fundo. Escrevo, leio, penso, passeio neste mundo de 6 passos e o mar a bater ao fundo. Agora é todo azul, com barras de cinzento, e logo é verde, verde, seu brando chamamento. Oh mar, venha a onda forte por cima do areal, e os barcos abandonados voltarão a Portugal.
Aquela clara madrugada que viu lágrimas correrem no teu rosto e alegre se fez triste, e alegre se fez triste, como chuva que viesse em pleno agosto. Nela só viu meus dedos nos teus dedos, meu nome no teu nome demorados. Viu nossos olhos juntos nos segredos que em silêncio dissemos separados. A clara madrugada em que parti, só ela viu teu rosto olhando a estrada por onde um automóvel se afastava, e viu que a pátria estava toda em ti, e ouviu dizer adeus essa palavra que fez tão triste a clara madrugada, que fez tão triste a clara madrugada. Pergunto ao vento que passa notícias do meu país. O vento cala a desgraça, o vento nada me diz. O vento cala a desgraça, o vento nada me diz. Lai, 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 mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Há sempre alguém
que semeia canções no vento que passa. Lai, 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 lai. E mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. La 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 Carlos, muito obrigado por teres vindo aqui a esta comemoração dos 80 anos do Adriano Correia de Oliveira e obrigado pela tua atuação. Trouxeste-nos duas músicas, O Alegre se fez triste. Sim. E A Trova do Vento que Passa. Alguma relação especial com estas canções? Deixa-me só agradecer o facto de vocês me terem convidado. E em relação a isso, isto são canções que o Adriano cantava. Uhum. A primeira vez que eu ouvi, digamos assim, em estúdio, o Adriano a cantar foi com o Alex Fez Triste. Aliás, creio que nessa altura, foi a primeira orquestração feita pelo Zé Calvário. Uhum. Foi um disco que eram cantigas daqui de agora, não sei agora como é que se chamava o disco do Adriano, mas é um disco muito bom, onde ele tem várias músicas, não tem a trova, mas tem esta, que era lindíssima. E, entretanto, o Nisa, que foi o compositor, pediu-me para cantar isto e, portanto, eu também cheguei a gravar. E o Adriano ficou até bastante contente, porque dizia, pá, ainda bem que há mais uma versão e não sei o quê. Porque ele não achava muita graça a gravar com orquestra, porque o Adriano tinha é capaz de ser talvez um vício que ele apanhou durante, digamos, o tempo em que cantava baladas de Coimbra, fados de Coimbra. Uhum. Ele tinha uma certa dificuldade no tempo. Eu acompanhei-o algumas vezes e às vezes... Era mais livre, mais Pois, rápido. ele era mais livre e a gente tinha que ir atrás dele, persegui-lo, como dizem os fadistas, persegui-lo. Mas a relação é essa. E a Trova foi um hino, não é? Foi um hino da nossa juventude, sobretudo nas greves de 62 e depois 64, 69. Portanto, ele esteve sempre presente, digamos, sobretudo nesta cantiga, que era uma cantiga que a gente cantava sempre. Portanto, Tu chegaste a acompanhá-lo? Estavas a dizer que chegaste a eu acompanhei uma vez já depois do 25 de Abril, obviamente, numa festa, já não me lembro, das muitas festas que se faziam no pavilhão de esportes, que é o pavilhão Rosa Mota. Agora... Não, isso não, Porto, agora perdão, Carlos Lopes, não é? Carlos Lopes, exatamente. E acompanhei várias, porque ele às vezes dizia, pá, então, bom, é para me acompanhar e tal, e eu conhecia aquilo e tal, e acompanhei. E de facto havia um problema ali de tempo, quer dizer, aquilo a gente andava ali um bocado perdidos. Mas eu tenho muitas saudades do Adriano, não me dei com ele tanto como eu queria, porque as nossas vidas não permitiam. Eu, na altura, fazia arquitetura também, além de cantar, e a gente encontrava-se, mas sempre que nos encontrávamos era uma grande festa. Eu gostava muito, muito do Adriano. É uma pessoa de quem eu tenho uma saudade que dói, aquelas saudades que dói. Faz-me falta, de vez em quando, vê-lo,
e dizer uns disparates, como a gente dizia, mas era sempre muito agradável, muito agradável. Eu tive, pronto, vários encontros com ele, mas sobretudo quando ele esteve na Cantareira Baril, víamos muito mais vezes, às vezes espetáculos que fazíamos juntos, não é? Havia muito aquela altura do canto livre, e a gente cruzava-se e, portanto, havia ali um companheirismo muito grande, uma grande camaradagem, a gente acompanhava-se uns aos outros. Foi uma época muito bonita e uma época muito rica. E isso deve-se, já agora, também podemos falar nisto, não é? Quer dizer que isso deve-se muito ao trabalho, digamos, dos sindicatos na altura, que nos convidavam muitas vezes. E, digamos, em relação a nós, nós éramos militantes do Partido Comunista na altura e, portanto, fazíamos muito trabalho, digamos, de dinamização cultural. E, portanto, dá a impressão que não há um sítiozinho. Aliás, o Carlos do Carmo costumava dizer com graça que o único sítio onde nós ainda não tínhamos cantado era nos Urinóis do Rossio. Tínhamos cantado em todo lado. E foi uma época realmente extraordinária. Voltando um pouquinho atrás, lembras-te da primeira vez que tiveste contacto com a música do Adriano? Como é que foi essa reação? A primeira vez foi em casa dos meus pais, porque os meus irmãos eram todos, portanto, malta toda do reviralho, como se costuma dizer, e, portanto, em casa ouvia-se muito músicas. O meu pai gostava muito da voz do Adriano. Ele tinha realmente um timbre único, quer dizer, não vale a pena. Ele pode ter esses defeitos de tempos e tal, mas tem um timbre de voz que é cristalina, uma coisa lindíssima. Eu ouvi muitas vezes, até sem ser com amplificação, portanto, ao natural. Era de facto uma voz extraordinária. E, portanto, ouvíamos em casa. E eu lembro que foi a Trova, era o disco que se ouviu mais. Foi a Trova do Adriano e era Os Meninos do Bairro Negro do Zeca. Portanto, e os Vampiros também. Foi aí que eu tomei a primeira vez contacto. Mas eu posso dizer o seguinte, quer dizer, eu como pertencia... ele era mais velho do que eu, ele acho que é de 42, eu sou de 47, portanto, 5 anos... havia uma diferença. E eu vinha, portanto, ou melhor, estava a dar os meus primeiros passos na área do pop rock. Exatamente. Portanto, quer dizer, os Shakes já, não é? Os Shakes já estavam mais ou menos em criação, porque eu comecei a cantar muito cedo, muito cedo. Ainda hoje tive essa conversa com alguns miúdos que estão... Pá, a malta nunca mais aparece, não sei o quê, não consegue e tal. E eu digo, pá, olha, que é preciso rapar muito, não é? Aqui neste país temos que rapar muito, e neste e noutros. A ver o exemplo dos Beatles, tiveram, antes de aparecerem, tiveram para aí, sei lá, 7 ou 8 anos a tocar. Portanto, eu estava a dizer que eu comecei a cantar muito cedo, mas nunca fui muito... quer dizer, eu sou chamado para a música que se estava a fazer em Portugal, que era a música portuguesa, quer do Zeca, quer do Adriano, muito tarde. Porque comecei a compor muito cedo e muito ligado, digamos, ao fenómeno dos Beatles, da pop rock. E, portanto, quer dizer, os meus ídolos da altura eram o Paul McCartney, John Lennon, sobretudo até o John Lennon, por causa da irreverência e tal. Eu achava aquilo uma coisa bestial. E chegaste, portanto, a gravar um tema do Paul McCartney. Cheguei a gravar um tema do Paul McCartney, que era o Penina, portanto, acho que em 68, foi em 68 que eu gravei. Portanto, não analisei muito a canção deles. Depois, há uma altura, já depois do 25 de Abril, aí por volta dos anos 80 e tal, em que sou convidado para fazer um espetáculo, acho que foi em Benavente, já não me recordo bem. Isto a memória é uma chatice. Mas acho que foi em Benavente. Pediram-me para fazer um espetáculo de homenagem ao Adriano. E depois, mais tarde, fiz um ao Zeca também. E eu tive que estudar uma série de canções dele. E foi aí que eu me apercebi da riqueza de voz dele. Quer dizer, já me tinha percebido antes, porque há um episódio curioso que se passou no Festival da Canção em 1972, mas quer dizer, é através deste trabalho que eu depois começo a reconhecer melhor a qualidade vocal, no caso do Adriano, e na composição, no caso do Zeca, não é?
tu nesse período dos Shakes também acaba por ser mais ou menos contemporâneo, apesar da diferença de idades, mais ou menos contemporâneo com o início da carreira do Adriano. E depois com as tais crises académicas. Sim. Tu também estiveste envolvido na crise académica, como é que foi essa experiência? Com certeza que sim, até porque não podia deixar de ser. O meu pai esteve envolvido nas crises académicas do Porto. O meu irmão mais velho foi dirigente académico em 62, o meu irmão Jaime também teve. Portanto, a crise entrou lá em casa. Entrou lá em casa e foi assim. Aliás, foi uma coisa muito agradável e muito desagradável por um lado. Era um combate muito desigual e, portanto, arrebentou, digamos assim, com uma casa que estava muito unida, que tinha um pai, mãe e irmãos. O fascismo arrebentou completamente com as prisões e com as fugas das pessoas. Portanto, nós ficámos com uma casa um bocadinho... Eu, pessoalmente, fiquei sozinho, era o mais novo. E, portanto, fiquei em casa e muito protegido pelos mais velhos a dizerem, não te metas agora nisto porque está muito perigoso e tal. Mas apanhei logo a primeira, em 62, eu estava num colégio, o Colégio Infante Sagres, que é ali mais ou menos nas Amoreiras, nas traseiras do Jardim Zoológico. Havia ali um colégio muito bom. E o meu pai fazia um esforço brutal para nos ter lá os três, porque era um colégio laico, não havia mocidade portuguesa, portanto havia ali uma... Afastados. Exatamente. O meu pai, como velho maçom que eu não queria de maneira nenhuma nem padres, nem mocidades portuguesas, nem nada dessas coisas. E eu veio logo o meu irmão mais velho, que era dirigente, quando se houve aquela crise, quando houve o dia do estudante. Telefonou-me lá para o colégio e disse, vê lá se consegues mobilizar aí uma série de malta e tal. Pronto, e eu fiz o que tinha que fazer, não é? Falei com mais uns poucos, nós tínhamos uma associação de estudantes muito exígua, uma associação muito fraquinha, de vez em quando íamos a uma ria ou outra e tal, mas não tínhamos uma grande atividade. Mas fiz essa mobilização e foi muita gente do colégio, aliás, aquilo até depois deu uma certa bronca, porque aquilo era um colégio... muitos latifundiários e tal, e aquilo foi assim um bocadinho... Choque. E eu levei muito na cabeça, porque o meu irmão também lá tinha andado no colégio, e os professores que eram, do modo geral, uns eram muito progressistas, mas havia lá professores não, totalmente reacionários e fascistas, e, portanto, o que é que aconteceu? Caíram-me em cima e, portanto, eu sofri um bocadinho. Aliás, foi mais ou menos nesse ano, em 62, 63, para aí, 64, saio do colégio, porque já não podia suportar um pouco aquela pressão, e vou para o Liceu Francês. Mas depois entrei em 64 também, quando foi mais a época do meu irmão do meio. E depois entrei em 69, quando já estava na universidade, e foi na Escola de Belas Artes, foi um bocadinho mais profundo. E a repressão também ainda era mais forte, não é? A repressão aí era bastante mais forte, mas eu lembro-me de irmos a Coimbra também, a representação de Belas Artes, uma reunião interassociações, e fizemos uma greve aos exames e foi assim uma coisa bastante complicada. E a música, sentes que a música tinha um elemento mobilizador, fazia parte dessa luta? Ou... Eu nessa altura que tinha abandonado praticamente, abandonado nunca se abandona, porque tocava em casa e tal, mas tinha saído, digamos, do mainstream, não é? Tinha vindo de Paris com os Shakes e tinha-me proposto a mim mesmo entrar para a universidade. E, portanto, não foi muito através da música. Lembro-me que, por exemplo, lá em Belas Artes havia muita malta ligada, por exemplo, à poesia. E quando a gente fazia algum ato assim mais de manifestação ou qualquer coisa mais, uma concentração, aparecia muita malta a dizer poesia. Um deles era o Zé Fanha, que dizia poesia, escrevia nessa altura já, e era de facto um homem também com uma grande atividade lá na escola. E depois, pronto, 68, 69, depois rapidamente se deu o 25 de Abril, eu estava preparado para me ir embora. Lembro que estava a gravar, acho que o Adriano não estava aí, não. E que um cantor, o Zé Henrique Duarte Mendes, que era militar, portanto, nessa altura, que ia cantar, eu disse assim, estou a preparar a minha saída, portanto, o meu irmão já estava na Suíça e eu estava a preparar a saída para ir para lá estudar.
E disse-lhe, olha, pá, isto está assim, nestes termos, assim, assado, e ele disse uma coisa que ele diz que não se recorda, mas eu recordo perfeitamente, de ele dizer assim, isto já não dura muito, portanto, devíamos estar em 73, portanto, ele devia estar envolvido, mas ele diz que não se lembra de me ter dito, mas eu pensei assim, até fiquei assim, mas isto não dura muito, mas porquê é que isto não dura muito? Já devia estar a sentir. Exatamente, porque a ideia que nós tínhamos na altura é que aquilo era eterno, quer dizer, era uma coisa que nunca mais acabava, quer dizer, 48 anos era bom, a gente nasce, eu nasci já naquela lenga-lenga, naquela estupidez, não é? Aquela coisa absolutamente absurda, quer dizer, é uma coisa absurda, onde eu senti pela primeira vez uma sensação estranhíssima foi com 14 anos. Sentia já em casa, porque o meu pai tinha muita dificuldade teve que montar um consultório, portanto, independente, porque nos hospitais não o deixavam entrar. Ele queria ensinar, ele nunca assinou aquele papel a dizer que não conspirava contra o regime e tal, portanto, ele nunca assinou esse papel, portanto, estava sempre em causa. Portanto, eu sabia, a miúdo, sentia que havia ali qualquer coisa, que eles me protegiam, não é? Aquela história, não fales naquilo que ouves em casa e tal, às vezes a gente diz umas coisas que não se pode dizer, olha, isto não podes dizer e tal. Mas onde eu senti que é uma coisa perfeitamente absurda é porque, pronto, eu tinha a facilidade de poder viajar e, portanto, já conhecia a França, que os meus pais levavam, onde havia uma liberdade muito maior do que havia cá. Eu lembro perfeitamente de estar no Jardim da Alameda com uma namoradinha, coitadinha, devia ter para aí os 13, se eu tinha 14 ou 15, ela devia ter para aí 13 ou 14, e a gente deu um beijo. Um beijinho. Aquilo não é um beijo, aquilo é mesmo uma coisinha, estás a ver? É uma coisa muito pequenina. E veio um polícia e prendeu-nos e levou-nos para as quadras do Areeiro. É incrível. E eu apanhei um susto, uma coisa doida, sobretudo uma vergonha, porque achava que aquilo não funcionava. Portanto, estas coisas às vezes são boas de relembrar para saber como se sabe bem a liberdade. Não é? Exatamente, pois. E nestes 48 anos de liberdade, não é? Olhando para trás e vendo o que se construiu e o que deixou por ficar, qual é que é o teu balanço e a tua impressão sobre estes anos de liberdade? O meu balanço é obviamente positivo, não é? Quer dizer, nem há comparação, claro. dizer, nem há comparação nenhuma, quer dizer... Pronto, há altos e baixos, há coisas mais... Eu por exemplo, lembro do tempo do PREC, tinha um sonho de um país diferente, não é? Mas pronto, depois fomos adaptando a esta democracia mais representativa e pronto. Agora, o balanço é positivo em termos mesmo musicais, artísticos. Hoje em dia a gente... Eu lembro que logo a seguir ao 25 de Abril, ou mesmo antes, a gente não tinha salas com pianos, nem tinha nada, não tinha aparelhagens de som. Eu às vezes até me pergunto a mim próprio como é que os Shakes a tocar em 1964, 65, num teatro ou numa praça de touros, as pessoas punham as mãos na cabeça a dizer que estava muito alto, nos ouvidos, diziam, está altíssimo e tal. Como é que é possível? Quando havia só o som do palco, não havia mais nada, quer dizer, não havia sequer as PAs que há agora. E, portanto, nesse aspecto isto desenvolveu imenso, quer dizer, estamos num país completamente diferente e é preciso segurar, quer dizer, eu já estou com uma idade um bocado avançada, mas acho que os mais novos têm que segurar isto, porque não deixa de me deixar preocupado o aparecimento de forças extremamente da extrema-direita e até com um traço muito forte fascista, não é? E, portanto, é muito complicado a gente ver crescer essas forças e ver outras forças a diminuir. No caso destas últimas eleições, é uma surpresa muito desagradável e muito perigosa. E, portanto, nós temos que estar atentos, temos que continuar a luta, quer dizer, isto agora é aguentar... Esta democracia tem que ser regada, não é? O cravo tem que ser regado. Exatamente. Não é? E achas que a música tem um papel, a música e os autores têm um papel... Tem, e há, embora se discuta hoje muito que os jovens têm uma música muito formatada, e há pessoas que dizem, são muito formatados, a música de hoje não presta para nada, não é verdade. Há muitos jovens e muita gente a compor muitíssimo bem. E a escrever muitíssimo bem, quer dizer, a escrever até de um modo diferente, porque nós
iniciámos, eu falo por mim, iniciei muito a divulgação dos poetas, e às vezes é difícil entender certa poesia, é difícil de entender, mesmo cantada, é difícil de entender. Por exemplo, eu tenho uma música que é o Alcácer que Vier, do Joaquim Pessoa, que quando eu li aquilo a primeira vez foi-me complicado perceber o que é que estava a passar, e portanto discuti muito com o Joaquim até perceber exatamente que aquilo se tratava da independência, da perca da independência nacional, e portanto que era o Alcácer Quibir e não sei o quê, tal. Pronto. Hoje em dia há uma linguagem mais direta, que é bom. Hoje em dia os jovens fazem textos muito diretos sobre as coisas, sobre a qualidade de género, sobre a política. Uhum. E há miúdos muito atrevidos. O que é muito bom. Mas sentes que há espaço nos meios de comunicação para essa linguagem de intervenção, de análise, de crítica? Eu acho que o próprio hip hop, sim, o rap nasce eu conheço, não é uma área que eu domino, não é? Mas como sabes, tenho filhos ligados à música, e o hip hop é uma coisa que eu comecei a perceber-me do que é que eles estavam a dizer. Eles falavam sobre os problemas deles e sobre outros problemas, e portanto era uma música, digamos assim, uma substituição da música de contestação que se fazia no meu tempo, ou de luta, e eles faziam através do hip-hop. E eu acho que há uma corrente que continua, não é? Continua esse tipo de música. E acho que há espaço. Uhum. Assim digamos, as rádios e as televisões o queiram. Porque o problema é... Mas a minha questão tem um bocado a ver com isso, não é? Um bocado pois, falta de espaço para... Eu nisso já não posso ser tão digamos, tão... Otimista como estava há bocadinho, quer dizer, porque as televisões, essas então, formataram-se num estilo de entretenimento completamente banal e que nos deixa numa situação... Pronto, a gente não pensa, pouco órfãos, não é? É sentar e adormecer, não é? Ver as pessoas a passar ali. E, embora haja algumas alternativas, não é? Porque agora também há muitos, como é que se chama? Muitos canais alternativos e tal. Internet. Portanto, a gente tem internet, e a gente pode fazer aquilo que não fazia no meu tempo. Tínhamos 1 e 2 e acabou. Agora está 1, 2 e 3 e 4, mas também depois há muitos outros, não é? E... eu penso que há espaço para isso, quer dizer, eu acho que há espaço para a música, e está a haver. Aliás, eles lidam muito mais, hoje em dia interessa-lhes muito mais as internets e a divulgação, digamos, nas plataformas, do que propriamente o disco. Sim. Eu quando digo vou fazer um disco, a primeira coisa que me dizem é um disco, mas para que é que preciso de um disco? Fazes uma música, metes na net, depois fazes outra, metes na net, depois fazes não sei o quê, depois fazes um vídeo e tal. Portanto, a situação... Aliás, nós estamos aqui numa situação completamente nova, não é? Quer dizer, isto é uma coisa como... Estamos a inventar aqui uma plataforma. Exatamente, uma plataforma, exatamente. Falando um pouco na tua carreira recente, tu regressaste ao estudo do piano, que tinhas começado já há uns anos atrás, não é? Sim. Aprofundaste também um pouco o teu estudo e a tua ligação ao jazz? Sim, eu comecei, a minha mãe portanto, não era professora de piano, mas exerceu e tirou o curso do conservatório e, portanto, tocava muito em casa, sempre ouvia a música a tocar, que era a música clássica, e, portanto, eu tive aulas com a professora, ainda com a professora dela. Depois, com a questão do pop rock, agarrei mais às guitarras e larguei o piano não me interessava nada, estava a ver as guitarras e tal. Quando deixei a arquitetura, eu disse assim, isto, ser cantor só para cantar e fazer umas cantiguitas e tal, isto não dá. Portanto, eu gostava de saber, conhecer, aprofundar a música, quer dizer, sou um músico, quero aprofundar a música, quero saber o que é este acorde, o outro, como é que se faz, como é que se escreve, etc. E, curiosamente, falei até com o Jorge Palma, foi uma situação em que estávamos os dois, e eu disse, não me arranjas uma professora de piano e tal. Ela disse, olha, tenho uma aqui assim, não sei o quê, tal. Eu vou-me à professora de piano dele, Fernanda Chorro, uma belíssima professora, que pronto, me incentivou, e eu depois comecei a estudar. Mas sempre tive muita vergonha de me acompanhar.
Hoje não tenho vergonha nenhuma, mas tinha muita vergonha, porque, quer dizer, achava que todos tocavam melhor e que eu não tocava nada e não sei o quê. Um belo dia estava com... Se eu tiver a falar demais, pá, cala. Não, continua. Um belo dia estava a fazer um trabalho com o António Vitorino de Almeida, que eram as canções da Broadway, e tínhamos um contrato, um tabuaço, uma coisa assim, para lá, para cima e para o norte. E o António teve um problema no braço, não podia tocar, e não sei o quê, na mão, não conseguiu, e disse, então agora como é que vamos fazer? Ele disse, vai tu, pá, tu sabes tocar, vai tu. E eu fiquei um bocado à rasca, porque faltavam 3 dias para o espetáculo, o que é que eu vou fazer, pá, e tal. Então, lá incentivado também pela Helena, que é a minha mulher, a minha companheira, que insiste muito com isso. Não, tens que tocar, pá, não sei o quê e tal, isso é uma mariquice, não sei o quê, tal. Então, lá escrevi as músicas todas e fui ao tabuaço tocar. Portanto, eu devo um bocado isto de começar a tocar piano também ao António Vitorino de Almeida por ele ter faltado. E, portanto, e aí comecei os estudos do piano afincadamente, clássico também, e do jazz, e do pop, e do rock. E hoje em dia tenho aulas com uma pianista muito conhecida do jazz, que é a Paula Sousa, e tenho aulas com ela todas as segundas-feiras às 5 da tarde. Lá vou eu fazer uns exercícios E estás-te a preparar para editar alguma coisa? Tenho um disco gravado já está gravado, foi gravado até pelo meu filho, pelo João. Boa. Foi gravado por ele e os arranjos são dele, é uma coisa... Bom. Vamos querer ouvir isso. E chateia-me, e ele é muito chato, pá, muito chato para o pai. Porque a certa altura diz, isto não está bem cantado e tal, desculpa lá, não leves a mal e tal. Mas não está bem cantado o quê? Não, é que isto é lá os sítios, porque aquilo tem uns arranjos, uns são assim mais meio jazzísticos, outros não são. Mas pronto, estamos a construir um trabalho que foi um apoio, portanto, ele também está a gravar o disco dele, com um apoio que eu queria dizer aqui, que é o apoio da SPA, o apoio estatutário que a SPA tem feito esse trabalho e, portanto, temos há imensos autores a fazerem discos. Eu tive a possibilidade de eles aceitarem a minha proposta e estou a fazer um disco que se vai chamar Ilha e que tem a ver um bocado com o meu percurso. Podia-se eventualmente até chamar Viagem, mas eu achei melhor Ilha, porque aquilo está a ser feito realmente numa ilha, comigo e com o João, estamos os dois ali. Mas passa por muita coisa, passa por folk music mesmo, não é? Passa por os boleros que eu cantei quando era muito miúdo. Havia uma altura que a malta gostava de me ouvir cantar boleros e tal, em que eu fugia de casa e ia para o Intendente, que não era um sítio muito bom para si naquela altura, com 14, 15 anos, para cantar boleros. Mas era bom para o bolero. Era bom para o bolero, que eu chegava lá e havia sempre uma das raparigas presentes dizia assim, Carlinhos, canta boleros e tal. Eu lá ia e cantava os meus boleros e tal, Sabor a mim, não sei o quê. Eu sempre gostei muito. Tem boleros e tem músicas africanas, portanto, tem tudo. Tem um bocado, tudo por onde passaste. Tudo por onde passei. Muito obrigado. Só para fechar, já falámos do período do 25 de Abril, falámos um bocado do período do que estamos a fazer e a viver agora. Pegando na velha frase do Zeca Afonso, o que faz falta hoje? Animar a malta. Continua a ser eu acho que continua a ser animar a malta. Mas eu não queria ir embora sem contar uma história que me marcou muito comigo e com o Adriano, se me deres a licença. Claro. Eu contava esta história que se passou em 1972, quando eu fui ao Festival da Canção com a Festa da Vida. Nós estávamos os dois na mesma editora, que é a Arnaldo Trindade, a Orfeu. E quando eu fui ter com o José Nisa e com o Zé Calvário para conhecer a música da Festa da Vida, acabei também por conhecer o Adriano, que estava lá. E ele, que tinha uma relação muito próxima com o Arnaldo Trindade, tanto ele como o Zeca tinham uma grande proximidade, ele, quando ouviu a música e ouviu cantar, disse assim, Sr. Arnaldo, já tem aqui a música que vai ganhar, não há hipótese, este gajo é que vai ganhar isto, portanto, pronto, não há hipótese. E ele disse, se ele ganhar, você vai com ele à Escócia, a Edimburgo. Eu ganhei e ele foi.
Mas acontece uma cena no avião que é uma coisa porque é delirante, isto é uma coisa delirante. Quer dizer, a gente vai, a delegação toda é uma delegação enorme, era para 100 e tal pessoas, com jornalistas e não sei o quê. Foi talvez uma das maiores delegações até à altura a ir a um festival da canção. O Adriano vem comigo e tal, e a certa altura, onde é que está o Adriano? O avião era para arrancar, o avião nunca mais arrancava. Onde é que está o Adriano? Onde é que está o Adriano? E dizem, o Adriano foi preso. O Adriano foi preso. Estás a ver, naquela altura o festival não é como agora, não é? Aquilo era... Um tipo era todo... Vasculhado. Era ao máximo, não é? E a certa altura eu levanto-me do sítio onde estava e digo esta frase completamente... Quer dizer, eu naquela altura já sabia o que é que poderia acontecer, não é? Mas disse, se o Adriano não vai, eu não vou. E levantei-me para me ir embora. O Carlos Cruz, mais uns outros jornalistas e tal. Pá, não faças isso, pá, e tal... Não faças isso, é uma bronca do Caneca, então, mas agora não vais cantar e tal, não sei, o avião para partir para Edimburgo. O festival seria 2, 3 dias depois, ou um dia depois, eu não sei, não faço ideia. Não, pá, se o Adriano é meu convidado, se o Adriano não vai, eu não vou. Pá, mas isto é uma coisa que acontece, pá, o Adriano foi preso, pá, isto tens de perceber e não sei o quê. E eu, a certa altura, fui-me aproximando da escada para sair, e estava cá embaixo o Adriano, com dois, devia ser 2 polícias, 2 tipos de apidas e tal, 2 pidas e tal, ao pé dele. E ele disse-me assim, eu disse, pá, se tu não vais, eu não vou, e vou já começar a descer as casas. Eu, não, faças isso, pá, faças isso, estes gajos fazem-me sempre isso, mas eu vou chegar lá primeiro do que tu, pá. Disse, pá, e tal. Mas tens a certeza? Pá, vai-te embora, não faças esse disparate, pá. Não, isto é só para ter uma conversazinha com eles e tal, e pronto, está a andar e tal. Pronto, eu depois entrei, mas como ia à frente, não percebo, depois contou-me, alguém me contou, não sei se foi o Carlos Cruz que me disse, ou o Zé Nisa, que me disseram que ele entrou e ficou lá atrás, na casa no último, lá para trás, no avião, não é? Portanto, eu não o vi entrar. Mas o que é certo é que quando saí do avião para entrar lá para o espaço onde íamos ser recebidos por uma turma académica, não sei o quê, e tal, quem é que lá estava no meio? O Adriano. E foram uns dias fantásticos ali passados, pá, com canções, pá, com a gente cantava, pá, foi realmente extraordinário. Acabo como comecei. Tenho uma saudade do Adriano, mas uma saudade que dói. Muito obrigado, Carlos. Obrigado pelas memórias e pela música. Até já. Obrigado. Pergunto ao vento que passa notícias do meu país, e o vento cala a desgraça. O vento nada me diz, e o vento cala a desgraça. O vento nada me diz. Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Há sempre alguém que semeia
canções no vento que passa. Mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Há sempre